sobre esses ditadores, né, que surgiram nesse período pelo mundo, mas o Brasil ele tem um dado especializante, né? O Brasil é muito grande, nós temos muitos estados no Brasil, e Getúlio Vargas ele enfrentou esse problema. Qual foi o problema? Ele nomeou para cada estado, hoje nós chamamos de governadores, à época eram chamados de presidentes de estado, né? Então, ele nomeou... Ele nomeou, na verdade, interventores. Isso, ele nomeou... Em substituição aos presidentes dos estados. Então, ele nomeou interventores, muitos militares, para intervir nesses estados. Muitos tenentes. Tenentes, que depois foram promovidos, né, assim que nomeados. E então, isso provocou insatisfação. Por quê? Porque eram pessoas estranhas entrando... no poder de um determinado estado, alheio aos grupos políticos que ali já estavam. São Paulo não foi diferente. Então, o interventor nomeado para São Paulo produziu muita insatisfação do estado de São Paulo, ainda que Getúlio Vargas fosse popular. O que ocasionou para o estado de São Paulo provocou essa insatisfação contra o próprio Getúlio Vargas durante esse tempo, que vai desse período de 30 até 1932. E aí, um dos partidos que havia apoiado Getúlio Vargas, o Partido Democrático, se une ao Partido Republicano Paulista, e esses dois partidos formam a Frente Única Paulista, que fazia oposição ao Partido Varguista, né, que era o Partido... PPP, o Partido Popular Paulista. Isso, exatamente. Que apoiava Getúlio Vargas em São Paulo. Exatamente. E apoiava o interventor de Getúlio em São Paulo, que era uma pessoa não paulista e não civil. Então, por esses dois motivos, além do nomeante, que era Getúlio Vargas, um ditador, tudo isso desagradou muito a oligarquia paulista, os cafeicultores e São Paulo como um todo, com o passar das semanas, dos meses de ditadura de Vargas. E aqui, né, exatamente aqui, nesse ponto da história, nós estamos chegando no clímax, né, do 9 de julho, que é o que provoca a Revolução Constitucionalista. E mais... Não, o último dado importante é que, na verdade, toda revolução ou todo golpe depende de um mártir. Né? Toda essa movimentação política, ela sofre uma ruptura quando surge um mártir. E o que os historiadores dizem é que Getúlio Vargas não deu um mártir a São Paulo, deu 4, que eram 4 jovens que resolveram invadir o PPP, que tinha sede na esquina da Barão de Itapetininga com a Praça da República, no dia 23 de maio. E ao invadirem a sede desse partido, foram recebidos a bala. E 4 desses jovens morreram. E isso provocou, então, e deu mais uma razão para que o povo paulista se tornasse extremamente insatisfeito, revoltado e decidisse ir à luta e às armas contra o governo de Getúlio Vargas. O senhor tinha falado sobre a morte. O senhor disse que toda revolução, ela traz, né, como elemento catalisador dos movimentos ali, quando eclode a revolução, normalmente há um mártir, né? Normalmente há alguém que derramou sangue. Dizem que toda revolução é regada com sangue, ela floresce com sangue. E em São Paulo não foi diferente. O senhor disse que Getúlio Vargas não nos deu um mártir, né? Nos deu 4. 4, que eram 4 jovens. Daí ter surgido o MMDC, que marca a Revolução Constitucionalista e que marca esse período importante da história brasileira, que é o do governo provisório de Getúlio Vargas. MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. A história diz que eles eram estudantes. E normalmente se pensa, eram estudantes universitários, né? E há uma certa dúvida a respeito disso, porque um deles tinha 14 anos, que eu acho que era o Drauzio. Que era o Drauzio, ele tinha 14 anos, ele não estava na faculdade ainda. O mais velho, 31. E o outro tinha 30. Será que realmente eram? Há uma dúvida sobre isso. O fato é que foram 4 mártires, e isso provocou uma revolta muito grande. E se até então parte do povo brasileiro ainda não apoiava a ideia de uma contra-revolução,
de uma revolução contrária, de uma revolução constitucionalista, de uma luta para derrubar o governo Vargas, nesse instante, muita gente adere a essa luta. Então, não apenas a oligarquia, que eram os poderosos de São Paulo, representados pelos cafeicultores, mas a classe média passa a se envolver na ideia de uma luta contra Getúlio Vargas. E a partir daí surge um movimento social muito importante, marcante, único na nossa história, onde se dizia: doe ouro para São Paulo, abaixo a ditadura. Houve, na verdade, um programa de marketing muito intenso. Sim, em todo o estado de São Paulo, né, conclamando os paulistas ao voluntariado, voluntarie-se na força militar que vai lutar contra Getúlio Vargas. Há um cartaz muito emblemático, né? E você tem um dever para cumprir. Como, né? Se fosse o tio Sam chamando a atenção do americano, né? Aquele tio Sam que foi utilizado para a Primeira Guerra Mundial, 1917, né? Uma reprodução à moda paulista, né? Então nós temos ali: você tem um dever para cumprir, tanto para aquele que ia para a luta armada, quanto também para quem fosse ajudar na parte de enfermaria. Havia um cartaz para mulheres também, que na época atuavam, né, nessa área de saúde. E a adesão social foi muito grande. Milhares e milhares de pessoas doando suas alianças de ouro para fazer dinheiro, para equipar, para financiar a luta armada contra Getúlio Vargas. Essa foi uma febre, foi um movimento social que nunca aconteceu, acho, na história de São Paulo, pelo menos dessa maneira. E com base nessa movimentação foi que muitos paulistas se dirigiram. A ideia é que eles fossem ao Rio de Janeiro, as tropas saíram em direção ao Rio de Janeiro no sentido de depor Getúlio Vargas. Há uma controvérsia a respeito dos números, né? Sim. Eu sei que o Caio foi pesquisar e descobriu historiadores que dão alguns números que parecem exagerados. Eu tenho outros. Quais são os números, Caio? Os números que eu encontrei, eles dizem ali que São Paulo contou nessa guerra com cerca de 40 mil homens contra 100 mil homens do exército varguista, né, do exército de Getúlio Vargas. Então, o exército constitucionalista, por cerca desses 40 mil homens em combate. Cheguei a ver 35 mil homens ainda, né? 35 a 40 mil. Olha só, eu tenho alguns números diferentes. E eu quero fazer referência a eles, mas antes eu quero dizer uma coisa. Olha só, né? Quando o Vargas, esse período da Segunda República, ele se inaugura então com a Revolução de 30, né, com a tomada do poder por Getúlio Vargas, e esse primeiro período até 1934 é chamado de governo provisório. Na verdade, imediatamente foi contra isso que São Paulo se revoltou. Como alguém governar sem uma Constituição? Como alguém governar provisoriamente suspendendo a Constituição? Era essa a luta. O período de 34 a 45, ele foi, na verdade, um segundo período da era Vargas, o período de 1934 a 1937 é o período constitucionalista. Nós tivemos uma Constituição entre 34 e 37. Mas em 37, mais uma vez, Getúlio Vargas dá o golpe, fecha as instituições democráticas e passa a governar como um verdadeiro ditador. E esse período é chamado de Estado Novo, e ele vai até 1945, quando Getúlio é deposto por conta da febre democrática que invadiu o mundo, e depois, por conta dos aliados que ganham a guerra dos nazistas, apoiados pelo Brasil, que tinha no seu comando um ditador. Quer dizer, ficou uma coisa absolutamente incompatível e Getúlio Vargas, então, é derrubado. Mas nós precisamos voltar aqui para o primeiro período. E deixa eu só dizer mais uma coisa, não é? Quando Vargas assume o governo em 30 e estabelece o governo provisório, ele rompe com todos os princípios democráticos. Já não havia mais separação de poderes, como o Caio deixou claro. Ele fecha o Congresso, ele encerra a atividade das Assembleias Legislativas e das Câmaras, tinham outros nomes naquela época. Quer dizer, ele legislava por meio de decretos, não havia mais separação de poderes, ele suspendeu a Constituição. Estado de Direito significa constitucionalidade, vigência
de uma Constituição. Nós já não tínhamos mais uma Constituição porque ela estava suspensa. Os direitos individuais foram também para o ralo nesse momento. Quer dizer, ninguém se podia mais se opor. A legalidade estava nas mãos de um único homem. Era um Estado não mais submetido à Constituição e não mais submetido à lei. Era um Estado sem separação de poderes, era um Estado sem direitos fundamentais e garantias fundamentais respeitados. Razão por que São Paulo, ao se levantar e realizar a Revolução Constitucionalista, ele, na verdade, estava lutando pela democracia, estava lutando pelo Estado de Direito, né? Ao fazer essa revolução a Getúlio Vargas. Esse é o dado, né, que torna essa revolução ocorrida em São Paulo importante para todo o Brasil. Foi um momento na história onde um Estado se arma, né, e decide enfrentar um regime ditatorial que contava com um exército muito maior, com força bélica muito maior, com força midiática muito maior de propaganda, mas ele decide enfrentar por conta de uma Constituição, pela defesa do Estado de Direito, pela defesa da separação de poderes, pela defesa do respeito aos direitos fundamentais. Então isso, para o mundo jurídico, né, e para o mundo dos fatos, para o mundo político foi muito importante. Isso é muito. O 9 de julho é muito importante. Aliás, você trouxe um argumento que parece bastante importante, que Vargas usava. O que ele dizia contra São Paulo? Que São Paulo era um Estado separatista, que São Paulo queria se separar do Brasil, né? E com isso ele conseguia arregimentar todos os estados contra São Paulo. Sim, o Vargas utilizou muito da guerra de propaganda e contra-propaganda. Como ele tinha esse controle de alguns órgãos de imprensa, ele utilizou para dizer que São Paulo realmente queria fazer secessão, né? São Paulo queria se separar do Brasil. E nunca foi comprovado isso historicamente. A gente sabe que existem ali alguns pontos de pessoas que até pensavam assim, mas não representavam o movimento. Mas Vargas rotulou assim o movimento e conseguiu fazer com que São Paulo perdesse o apoio de outros estados, que seria fundamental para uma vitória bélica, uma vitória militar. Mas essa vitória seria difícil. Sim. Como acabou não se realizando, justamente por causa dessa disparidade de armas. E São Paulo, ele contava que haveria adesão automática de alguns estados que já haviam manifestado apoio à pauta paulista de constitucionalidade. Mas esses estados... Alguns estados do Nordeste, né? Por exemplo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, eles apontavam com apoio. E o que aconteceu com esses dois estados? Esses dois estados porque também foram afetados pela ditadura de Getúlio Vargas, mas esses estados, ao invés de aderirem, foram cooptados por Getúlio Vargas e passaram, então, a marchar contra São Paulo, e houve guerra nas fronteiras de Minas, na fronteira do Sul. Então, com São Paulo, eles perderam, e como o senhor falou, havia essa disparidade de força bélica. Alguns historiadores dizem que o número de soldados de São Paulo não chegava a 10 mil, era um pouco menos de 10 mil. E que as forças de Vargas, as forças da União, tinham à sua disposição 20 mil homens, ou um pouco mais que isso. Então era o dobro. O exército de Vargas era o dobro do paulista. E aqui há um dado importante na minha vida. Meu pai foi um soldado da Revolução de 1932. E meu tio, Íris da Costa Machado, que foi prefeito de Santana de Parnaíba em 1962, algum tempo depois, ele era tenente. E o que meu pai e meu tio diziam é que se São Paulo tivesse decididamente marchado em direção ao Rio de Janeiro, seria possível depor Vargas e ganhar a Revolução. Mas eles ficaram esperando tropas de apoio que vinham no Nordeste, e nessa indecisão eles perderam tempo. E quando eles se deram conta, eles já estavam cercados e eles sofreram a derrota, e eles não chegaram no Rio de Janeiro. E o que o senhor fala faz muito sentido, né? Porque quando Vargas, nos anos 30, tomou o poder, foi exatamente isso que a Aliança Liberal fez, né? Eles marcharam em direção ao Rio de Janeiro e tomaram o poder, porque era a capital federal da época, sem hesitar. Foram direto ao Rio de Janeiro e tomaram o poder, coisa que São Paulo não fez. Apesar de não haver essa vitória bélica, né, essa vitória militar, que foi um dos objetivos da Revolução, para
depor o governo provisório, o resultado político, né, ainda que no campo das armas não houve uma vitória, mas politicamente essa revolução produziu o resultado que foi a convocação de uma Assembleia Constituinte, nas eleições para em 1933, logo em seguida, que vai resultar na Constituição de 1934, dando início a um período curto, né, mas de democracia no Brasil. Constitucional no Brasil. Então nós São Paulo sofreu uma derrota militar, mas alcançou uma vitória política muito importante, no sentido da reconstitucionalização do país. O que dizem os historiadores é que logo após a derrota de São Paulo, Vargas foi muito sensível e ele foi muito esperto, porque ele não impôs uma humilhação a São Paulo, ele começou a conversar com a liderança paulista, nomeou um interventor paulista, alguém do agrado dos paulistas, fez alguns acertos com as forças que dominavam politicamente São Paulo, prometeu uma Constituição, uma Assembleia Constituinte para o ano seguinte, cumpriu isso, veio com legislações importantes, novas a favor do povo, e com isso ele conseguiu tirar um pouco o peso daquela derrota para São Paulo, mas aquela vitória que foi política de São Paulo acabou gerando a Constituição de 1934. E para o nosso ouvinte, né, que gostou de ouvir sobre a história do 9 de julho, ele pode visitar no Parque do Ibirapuera, né? Ali tem um mausoléu com os restos mortais do MMDC, desses 4 jovens. Ali também há um fato histórico importante ali, um militar, que eu não me recordo o nome aqui agora, mas que ele foi obrigado a cavar a própria cova porque ele não queria entregar os exércitos constitucionalistas, aonde que estavam as tropas. Então ele foi obrigado a cavar a própria cova e ele disse: morro, mas São Paulo vence. E os restos mortais estão junto com esses 4 jovens lá no Ibirapuera. Olha só, sobre o resultado em termos de mortes, São Paulo teve menos mortes do que as forças da União. Morreram aproximadamente 700 paulistas e mais de 1.000 brasileiros não paulistas que lutavam ao lado de Getúlio Vargas. Eu esqueci o nome, mas o Pel me lembrou. É Paulo Virgílio. Paulo Virgílio foi também um herói também. E o nome desses 4 jovens estão inscritos no livro dos heróis da pátria, né? Entraram para o livro dos heróis da pátria. Em relação a esse mausoléu que existe no Ibirapuera, já faz alguns anos que meu irmão e eu temos sonhado em levar os restos mortais do meu pai Nelson da Costa Machado e do meu tio Íris da Costa Machado, que lutaram a Revolução Constitucionalista, para esse mausoléu. Em homenagem a São Paulo e à democracia brasileira, a Revolução Constitucionalista é um dado importantíssimo na história do Brasil, porque ela determinou uma Constituição democrática em 1934, e apesar do retrocesso depois de 37 a 45, nós tivemos uma Constituição democrática outra vez em 1946. Depois tivemos mais uma ditadura por 20 anos e finalmente chegamos a 1988, né, com a nossa Constituição Cidadã e com a inauguração definitiva da democracia no Brasil, né?